Fala, meus amigos! Então, vamos para a nossa segunda palestra dessa série de 4 palestras, hoje sobre a virtude da justiça. E vamos começar rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pessoal, na verdade eu quero começar com uma errata de uma coisa que eu falei aqui na aula da prudência. Estava terminando alguns estudos aí da virtude e eu vi que eu falei errado. Eu apresentei 4 passos, né, da prudência para vocês. Reflexão, juízo, pedir conselho e decisão. Mas, na verdade, pedir conselho é parte do juízo. É parte da etapa 2. A etapa 3 é a decisão. Então, não ficar em cima do muro, né? A reflexão a gente demora, a gente pensa, a gente pede conselho. E a decisão é rápida. Bom, a gente viu, isso é o melhor, isso é o certo, vamos lá, decidir. E o 4º ponto é a realização, que é colocar os meios para atingir, né, isso que eu decidi. Tanto que na definição mesmo de justiça, fala de escolher os justos meios para atingir. Então, no caso, a gente tem que realizar. É preciso pôr em prática o que se julgou conveniente. E aí, eu continuo falando, né, que não dá para omitir aquilo que a gente viu, isso seria imprudência, etc. Então, só ajustando isso, tá? Então, é reflexão, juízo, decisão e realização. Beleza? Hoje vamos, então, para a virtude da justiça. Existe uma definição resumida, clássica, do que é justiça, que é dar a cada um o que é seu. Então, esse é um resumo. E se a gente pensa nisso, então, dar a cada um o que é seu, a gente está fazendo isso em referência a alguém, a outra pessoa, né? Então, isso tem a ver com relações. A gente já vai entender um pouquinho isso aí. Não tem a ver na relação comigo, mas tem a ver na relação com Deus e com os outros, especialmente. Então, Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu dignidade de uma pessoa agraciada, com a iniciativa e o domínio dos seus atos. Tá? Isso aqui é no Catecismo da Igreja. Então, Deus ele cria o homem com razão, né, com a razão, o pensar, e deu a dignidade de uma pessoa que tem iniciativa e que tem domínio dos seus atos. E o trecho importante aqui é que Deus conferiu dignidade de uma pessoa, porque somente considerando essa igual dignidade e essa igual liberdade de cada um que a gente pode dizer que as relações entre as pessoas são justas. Então, se eu não reconheço a dignidade do outro, por exemplo, no aborto, a pessoa não reconhece que o feto, o nenê na barriga, tem uma dignidade de pessoa, tem alma. Não importa quantas semanas, tem alma, é uma pessoa. E aí, se eu acho certo matar essa pessoa, é um ato de injustiça, naturalmente, né? Porque eu tenho que respeitar a vida, a dignidade que aquele feto, aquele embrião já tem, porque é uma pessoa, né? Isso se dá também, por exemplo, nos campos de concentração, enfim, não há esse respeito à dignidade da outra pessoa. Então, não pode haver relação de justiça entre a pessoa e um escravo, por exemplo. Porque implica nós percebermos quem é o outro e que o outro é uma pessoa. E aí São José Maria, no Amigos de Deus, ele diz que
A justiça é isso, é dar a cada um o que é seu. Mas acrescentaria que isso não basta, disse São José Maria. Amigos de Deus é um livro de homilias, né? De São José Maria Escrivá. Então essa é uma citação de uma delas. Ele fala, não basta, porque não se trata somente de respeitar o direito da outra pessoa, mas de considerar que nas relações de justiça o outro também é uma pessoa. Tá? Então é isso que a gente comentava. Então, se isso faz relação a dar a cada um o que é seu, e é em sentido de relação, eu para com o outro, então a gente pensa, beleza, então o que é devido ao outro e quem é o outro? Então, primeiro a gente pode pensar que é o que eu devo a Deus, né? E claro que aqui a gente tem que tratar isso dentro de um sentido muito natural e muito ordenado, né? Ai, meu Deus, eu devo igual... Nossa, eu devo e isso ser uma pressão, uma cobrança. Não é isso. Né? E também a justiça, ela não é uma ausência de misericórdia. Não é? Então, a gente não pode levar isso para um extremo escrupuloso ou desordenado. Por exemplo, Santa Teresa, né, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia que por ser justo, Deus sabia das suas limitações e por ser justo, Deus lhe daria as graças que eram necessárias. Então a justiça não é essa ausência de misericórdia e etc. Ainda que a justiça é justiça, então. Se o certo é isso, então o certo é isso. E aí quando a gente pensa, então, o que eu devo para Deus, a resposta é simples. Nós devemos tudo para Deus, né? Então, de fato, a justiça com Deus, se é que a gente pode chamar assim, né? Porque a justiça se dá em relação de igual dignidade, né? E Deus, ele é criador, Deus é Deus. Nós não estamos na mesma dignidade nesse sentido. Então, em sentido próprio, não é uma relação de justiça. Porque está num nível diferente, né? Que não é criatura. Desculpa. Mas pensando nisso, um caminho que está inscrito na própria natureza do homem é que Deus, que é amor, criou o homem à sua imagem e semelhança por amor e deu a capacidade para o homem agir, responder amorosamente a essa liberdade. Então, a gente pode dizer que Deus quis que o homem realizasse a liberdade e as vivências próprias da liberdade. Deus respeita isso. E precisamente através desse ato essencial próprio da natureza divina, que é amar. Então, isso é muito bonito, né? Está na nossa natureza essa liberdade para nós podermos corresponder ao amor de Deus, que é o nosso Criador. E Cristo, né, foi o único verdadeiramente justo diante de Deus, porque ele é Deus, Filho de Deus, e se fez homem para que nós tivéssemos também essa dignidade de filhos. Tivéssemos também... E aí, meu amigo? Estamos aqui na virtude da justiça, tá? Então, Cristo, ele se rebaixa a nossa natureza para nos elevar, né? Para nos dar essa dignidade. Desculpa, eu tô sarando de uma gripe ainda. E Deus, então, Cristo, então, nos mostra esse caminho do homem justo, que é um caminho humano e divino de doação e de correspondência ao amor do Pai, ao amor de Deus Pai. Certo? Então,
a relação entre Deus, que é amor, e os homens, criaturas criadas por amor, à imagem e semelhança de Deus, será justa na medida em que tivermos consciência dessa nossa condição de que nós somos filhos de Deus e, por consequência, atuarmos por amor e para o amor. Então, como um homem é considerado justo? Como um homem pode ser justo e devolver a Deus o que lhe é devido? Amando. Basicamente, eu sei que não é a linguagem mais simples tudo isso que eu estou falando, mas é para a gente entender isso. Olha, como nós lidamos com, como nós podemos ser justos nisso? É dando a nossa liberdade para Deus, por amor. Porque Ele nos deu essa liberdade por amor. E aí, isso é tão sério, né, que na Sagrada Escritura, o homem que quando se chama homem justo, quer dizer um homem bom e um homem santo. Então, a justiça, aqui nesse sentido, ela é sinônimo de santidade, né? São José, o justo, e assim por diante. Então, é o homem que, através da sua vida, no exercício dessa sua liberdade, decide pelo amor, decide pelo bem. E vocês veem como uma coisa está ligada na outra, porque aqui tem muito da virtude da prudência, né? De decidir, de saber, de fazer o juízo do que é bom, de fazer o juízo do que é certo e realizar isso. Né? Então, é decidir pelo... Aqui, até a expressão é decide-se pelo bem, que é uma das fases da prudência. E realizar esse bem, né? Então, aqui, por isso que a prudência é tida como a mãe, né, dessas virtudes, como eu falei na outra aulinha. Então, é isso que nós devemos a Deus, né? No fundo, é devolver a nossa liberdade como um ato de amor. Depois, o que eu devo aos homens e o que eu devo aos outros, né? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder. Primeira ideia é a gente não confundir justiça e caridade. Existe o dever de justiça e existe o dever de caridade. Então, nós devemos sempre nos preocupar com o próximo. Nós devemos sempre amar, zelar pelo outro. Isso é um princípio de caridade. Então, quando uma pessoa encomenda um trabalho, contrata um serviço, quem realiza não pode entregar menos do que foi combinado ou desempenhar um trabalho de qualquer jeito. Isso é um ato próprio, é um dever de caridade, né? Então, também pode-se ter como um dever de justiça, mas olha, é o mínimo do mínimo, né? Então, o objeto da virtude da justiça é dar a cada um o que é seu de direito, dar ou respeitar aquilo que é seu e lhe é devido, a vida, a liberdade, os bens de que é legítimo proprietário, a fama, etc. E aí? Bem-vindo. Então, voltando... Dar esses bens que é legítimo, né? Que é de cada um. E tem outros aspectos que eu vou comentar logo. E também a fama é citada aqui. Então, a gente tem um dever de justiça de preservar a fama do outro. E aqui a fama não no sentido de ser uma pessoa nacionalmente ou mundialmente conhecida. Mas, por exemplo, o Matheus está aqui, nós trabalhamos juntos. Onde está a fama do Matheus na empresa? Eu saio falando para os outros, pô, o Matheus... Primeiro que é uma falta contra a caridade, né? Quando eu falo assim, ir lá fazer fofoca, falar pelas costas, já é uma falta de caridade, por primeiro. E depois é uma falta, se torna uma falta de justiça também, quando eu
exagero em uma coisa. Então, nossa, sei lá, o Matheus, um exemplo, né? A gente trabalha junto e eu atrasei a entrega de alguma coisa. E aí o Matheus fala, pô, também o cara nunca entregou nada na hora, nunca entregou nada no prazo, nunca entregou nada na hora. Falar que vai fazer e não falar é a mesma coisa. Então, olha, há um exagero nisso. Então eu tô levando a fama dele pra frente de que ele é um, sei lá, um preguiçoso, que eu sou um preguiçoso, um desorganizado e assim por diante. Então, olha, é um exagero. Tudo bem, pô, o cara atrasa demais, atrasa toda vez, então, olha, então vai ter que desligar a pessoa ou tem que aplicar uma correção, um feedback ou sei lá o quê. Mas não sair acabando com a fama dela, né? Claro que em algum momento isso pode se tornar público ou, por exemplo, acontece, alguém vem pedir indicação, falou, você já trabalhou com fulano? O fulano trabalha bem? Isso já acontece comigo, né? E às vezes, dependendo da pessoa, eu tenho que dizer, eu falo, olha, é uma pessoa muito bacana, muito esforçada, mas eu não recomendo que você contrate essa pessoa. Então isso, eu não tô acabando com a fama dela. Mas é uma questão de justiça, inclusive, com quem tá me perguntando, né? Fala, não, contrata sim, aí depois a coisa não funciona aí, né? Então, no caso, é esse equilíbrio. E aí a gente tem 3 aspectos da virtude da justiça para com os outros. O primeiro é o chamado de alteridade, que no sentido mais evidente, né, que a justiça é para com os outros e, portanto, requer 2 pessoas, né, físicas ou morais, no caso. E aí, os deveres e obrigações que eu tenho para comigo não são objeto de justiça. Então, eu não pratico justiça comigo mesmo. E também, depois, não há espaço para acepção de pessoas. Para um exercício desequilibrado de autoridade, para prejudicar as pessoas, etc. Mas todos devem ser tratados e considerados como são, pessoas de igual dignidade. E aqui é só tomar um cuidado com o termo de igualdade, né? O pessoal fala-se muito hoje de igualdade, mas aqui a gente está falando que a pessoa tem a mesma dignidade. A igualdade já é um conceito um pouco diferente. Então, por exemplo, eu trabalho, vamos supor que tem 2 pessoas sob a minha supervisão. Uma delas é muito desenrolada, muito prática, vai lá, faz, resolve, e a outra é um pouco mais lenta. Então, as 2 têm a mesma dignidade, eu tenho que respeitar as 2, eu tenho que ser justo com as 2, mas eu preciso, em algum aspecto, tratá-las, não posso tratá-las de maneira igualitária. Então, se eu falar assim, sei lá, olha, vai ter uma meta, quem correr daqui lá vai ganhar um bônus. Pô, eu sei que um é mais rápido, outro é mais lento, isso não é justo, né? Isso não é justo. Tem uma imagenzinha que representa bem, que fala de igualdade, né? Que é um cara altão, imagina que tem um muro assim, né? Tem um muro, e tem pessoas atrás desse muro querendo ver o lado de lá. E aí o primeiro cara é altão, o segundo é menor, o terceiro é pequenininho. E aí os 3 ficam com uma caixa, os 3 têm uma caixa embaixo de si, ele sobe nessa caixa para ver o outro lado. Só que aí, com uma caixa só, o mais baixinho não consegue ver o outro lado. E o grandão, sem caixa, consegue ver o outro lado. Então, o que é mais justo? Não é a igualdade dos 3 terem, cada um ter uma caixa, mas que o grandão dê a sua caixa pro menorzinho, e o menorzinho sobe em cima dela e consegue ver o outro lado. Certo? Desculpa aí quem não tem uma imaginação muito boa não vai conseguir entender, mas é no sentido de que a mesma dignidade não é a mesma coisa de igualdade, tá? Acho que fica claro, né? Sim? Beleza. A segunda característica é um sentido de débito. Porque a justiça é dar a cada um o que é estritamente seu. Ok. Então, se eu contratei um serviço, a pessoa entregou o serviço, é justo que eu pague pontualmente, que eu pague no prazo combinado.
Então, reter um salário, não me esforçar para pagar as dívidas, são coisas contrárias aí porque fica em débito, certo? E a terceira característica é a da igualdade, né? Então, o cumprimento do dever de justiça restabelece a igualdade entre as pessoas. Então, quando se encomenda um trabalho, a pessoa fez, recebeu o dinheiro, existe uma igualdade restabelecida, né? Ambos estão aí, ó, quites. Também, quando o cara grandão dá a caixa pro pequenininho conseguir ver o outro lado, existe uma igualdade, né? Ambos estão vendo. Então, aí se instala a igualdade. Então, boa. Depois, um lugar onde a gente pode aí praticar a igualdade, praticar a justiça, é o ambiente familiar. Né? O ambiente familiar é um lugar muito privilegiado para nós começarmos a viver a virtude da justiça. Então, num namoro, por exemplo, existe uma semana que a outra pessoa está muito mais cansada que o normal por conta de compromissos ou enfim. Então, é um momento de falar, nossa, eu queria muito sair, queria muito ir num restaurante, queria muito encontrar os amigos. Mas, pô, se a pessoa está muito cansada, se o companheiro está muito cansado, talvez não é melhor vocês fazerem um programa mais caseiro, um programa de descanso. Mesmo que você queira muito encontrar os amigos, talvez você pode se abdicar disso para que vocês possam viver um momento de mais descontração, essa pessoa possa descansar um pouco melhor. E em tantas outras coisas, né? No respeito dos pais com os filhos, em quem tem filhos, né? Também tratar cada um, claro, com respeito e também compreendendo o tempo de que cada filho precisa. Ou a gente, sei lá, com os nossos irmãos ou com os primos, né? Entender, olha, às vezes um precisa de mais tempo que o outro. Então, ponderar essas coisas todas. Olhar para a circunstância de cada um. Se aqui a gente está falando de reconhecer o outro como pessoa, ser pessoa é um dom de Deus. Então eu estou reconhecendo que o outro é filho de Deus e de que eu tenho que ter paciência com ele e de que eu tenho que ter caridade com ele, zelo com ele. Então, por exemplo, uma pessoa chegou de cara fechada no trabalho, na faculdade, né? A pessoa chegou, normalmente ela é tranquila, cumprimenta. E aí a pessoa um dia chegou de cara fechada. E aí, em vez de ir falar lá pro outro, você viu o fulano hoje? Deve ter brigado com a mulher, né? Em vez de ir lá fazer fofoca pro outro, é ir perguntar, e aí fulano, boa noite, tudo bem? Aí fala, não tá tudo bem, sei lá, minha mãe tá com câncer. Aí você fica sabendo disso, aí a gente fica na saia justa, né? Pô, fui lá falar mal do outro e a mãe dele tá doente, né? Então, olha, ter esse zelo, esse cuidado, né, de justificar o outro. Exato, né, isso, desarmar o outro, né, com a caridade, com esse senso de justiça. E então a gente tem essas oportunidades, né, olha, o fulano não apareceu, o fulano não entregou tal coisa. Mas será que aconteceu alguma coisa com ele? Será que tá tudo bem? Então, em vez de chegar, fulano, você já não entregou de novo o negócio? Primeiro perguntar, cara, aconteceu alguma coisa? Primeiro de tudo, né? Então, a gente procurar, claro, não é ser inocente, ser bobo, né? A escritura é clara, que é simples como as pombas, mas astuto, né? Espertos como as serpentes. Então, aqui eu não tô falando que, tá nítido que é uma traição, tá nítido que é um roubo, tá nítido que a pessoa tá de preguiça, que tem que ser demitida, e eu ficar ali passando... Não é isso. Não é essa inocência, tá? Mas é poder justificar o outro. E um aspecto aqui importante da nossa justiça com os outros, dentro da ideia, né, do espírito de São José Maria Escrivá e da obra, é de que nós podemos e precisamos cooperar para o desenvolvimento do mundo, da sociedade, das coisas humanas, em algum sentido, né?
Então, a ideia básica de justiça, que São José Maria também traz, é que o trabalho, essa atividade que ocupa as nossas jornadas e energias, há de ser uma oferta digna aos olhos de Cristo, aos olhos do Criador, desculpa. E uma tarefa que melhore a vida dos homens. Há muitos campos, aspectos e detalhes que podem ajudar a viver este caminho. E a gente vê, né, quantos avanços da própria ciência foram dados ou descobertos por sacerdotes católicos, por exemplo. Ou o que eu quero dizer nesse sentido, não só o sacerdote, né, claro, o leigo também, especialmente até os leigos. Mas eu quero dizer no sentido de que, às vezes, eu vejo isso muito no meio católico, né, de que a gente tem que viver dentro de uma bolha, que a gente não pode ter contato com o mundo. A gente não, cuidado, porque se eu andar lá fora eu vou ser contaminado pelo mundo. Nossa, só se você for uma pessoa muito fraca na fé, né, pra estar, sei lá, andando na rua e tá sendo contaminado pelo mundo, né, não sei. Tudo bem, se você tem uma vocação pra viver longe do mundo, é outra coisa, é a vocação religiosa, tudo bem. Tô falando de quem tá vivendo aqui, a fé no dia a dia, no cotidiano. A gente, claro que não é se contaminar do espírito mundano, não é? Do espírito pagão, claro que não, pelo amor de Deus. Mas de que o mundo foi criado por Deus. O mundo é da vontade de Deus. E de que nós que estamos no mundo temos que cooperar para a ordem na sociedade. E tantos, sei lá, empreendimentos que às vezes não são necessariamente católicos. Exato, Deus criou o mundo e disse que era bom, né? Então, quantos empreendimentos que às vezes nem são confessionais católicos, mas que podem fazer tanto bem para as pessoas. E a gente fazendo isso, fazendo bem para as pessoas, estamos glorificando o nome de Deus, estamos elevando o nome de Deus, estamos cumprindo a vontade de Deus. Então a gente não pode ter medo de trabalhar, a gente não pode ter medo de sujar as mãos no trabalho, no serviço dos outros, porque também é uma questão de justiça. Uma coisa, né, que até estava pensando, desculpa o exemplo pessoal aí, mas estava pensando esses dias, que a gente tem algumas reuniões lá do prédio, né, do condomínio, assim. E eu falo, eu não participo disso aí, não. Sei lá, deles que se virem, né? Nunca participei, sempre pensei assim. E esses dias, acho que pensando nisso, né, das virtudes, da justiça e dessa contribuição para a sociedade, eu falei, poxa vida, quantas decisões foram tomadas aqui do prédio que, inclusive, impactam a minha vida, impactam a vida de tanta gente aqui. E eu fingindo que não é comigo, né? Tipo, deixa que os outros resolvam. E aí teve um dia que eu decidi uma coisa que eu queria, né? Eu queria que ia ser melhor, uma coisa ou não ia ser melhor pra mim. E aí eu queria ir na reunião. Eu falei, que egoísmo, né? Porque agora o meu tá na reta, eu vou lá participar porque eu quero, né? Mas quando é o outro, tanto faz. Então, olha, eu posso às vezes dar uma boa ideia. Normalmente grupo de prédio, grupo de condomínio é um brigueiro, né? O pessoal briga pra caramba. Bom, eu posso estar ali rezando pelas pessoas, eu posso estar ali ajudando as pessoas, né? Um dia mesmo lá no nosso prédio, a moça mandou no grupo, falou, poxa, tem alguém aqui no prédio agora? Porque eu tô sozinha com a minha filha e tô passando muito mal, eu precisava de ajuda. E aí na hora ali, 2, 3 pessoas se prontificaram, foram lá, ajudaram ela. Mas aí você fica assim, não, eu não vou me envolver no grupo. Pô, às vezes a pessoa tá precisando de ajuda, eu poderia ter ajudado e perdi a oportunidade. Então, nesse sentido, eu posso ser exemplo de vida cristã na reunião do condomínio, entende? Então, tudo isso também faz parte da nossa caminhada cristã. Tudo isso faz parte também da nossa vida de santidade, né? É muito bonito, por exemplo, o relato do Carlo Acutis, né? Das pessoas com o Carlo Acutis, que, olha, tantas pessoas foram lá no velório dele e tal, que eles nem imaginavam, mas olha, não, o Carlos sempre me cumprimentava, o Carlos sempre me tratava bem. E pessoas que, né, nem conhecia, não fazia ideia, mas não é porque o Carlos, sei lá, não eram pessoas da igreja, ou porque era o porteiro, que ele ia tratar a pessoa diferente, que ele ia sorrir menos pra pessoa porque ela não é católica, né?
Então, pessoas aleatórias começaram a aparecer, assim, então... isso acontece muito na vida dos santos ou das pessoas justas, né? Então, uma coisa é pra gente pensar, beleza? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, os pecadores, São Gabriel, São Paulo, rogai por nós.